Bom dia! Setor do turismo comemora alta na ocupação de hotéis aqui na capital, apesar da falta de estrutura. As praias foram os destinos mais procurados no primeiro final de semana do ano aqui em São Luís. Moradores temem alagamento na área próxima à barragem do Bacanga e os problemas que continuam sem solução há anos. No São Cristóvão não tem asfalto e na MA 202 os motoristas precisam de muita paciência. Hoje é segunda-feira, 4 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão começa com uma notícia positiva para o turismo. É que apesar da falta de estrutura no setor, a temporada está atraindo um número maior de visitantes. Nos hotéis, a procura cresceu e a expectativa até o final das férias é de ocupação acima da média. Turistas na cidade. Após vários meses com baixa nos hotéis, os visitantes voltaram a conhecer a ilha. Com as férias chegando, um dos destinos mais procurados no Brasil é o Nordeste. Com o início do mês de janeiro, o número de turistas é bem maior do que o esperado. Os números de lotação em hotel já somam quase que 100%. 100% ocupado, não tem quarto disponível para nada. Com a subida do dólar, com a moeda internacional supervalorizada, os turistas aproveitaram para fazer passeios e conhecer o próprio país, que obviamente hoje se torna mais barato do que sair do Brasil. O Maranhão é cercado de belezas naturais. Em São Luís, a história da cidade fascina quem chega. Saber do Bumba Meu Boi, do folclore, da dança, muito bacana. No status de história mundial, mas isso está veramente lindo. Molto bello, tutto decisamente bello. São Luís é maravilhoso, né? As praias são lindas, né? Em contrapartida, vários problemas afetam os principais pontos turísticos da capital. O abandono do poder público é notado por quem chega. Principalmente a parte histórica, né? Está muito abandonada. É uma triste realidade, né? Deveriam de investir mais nessa parte, né? Porque a cultura é a memória do povo. Povo sem cultura não existe, sem memória não existe. A gente comparou aqui com Praia Grande, né? Porque é uma praia que estava degradada, mas Praia Grande hoje em São Paulo melhorou muito. É o que tem que ser feito aqui, né? Revitalizar toda essa orla. Falta, assim, uma urgente revitalização, não só nas praias, mas também no centro histórico de São Luís. E olha só, muitos ludovicenses aproveitaram o primeiro fim de semana de 2016 na praia. A orla da capital ficou lotada de banhistas que aproveitaram o sol com familiares e também com amigos. As férias chegaram e muita gente aproveita para curtir o descanso nas praias da capital. Solzão, mar e muita diversão. Nesse fim de semana, o número alto de banhistas movimentou a praia de São Marcos. Sherlan veio de Imperatriz aproveitar a folga e trouxe o filho para conhecer o mar. Conhecer a praia de São Luís, olha esse marzão aí, meu Deus, muito bom. A praia é uma ótima opção de passeio, mas precisa ter algumas precauções. Tem que usar bastante protetor solar, tem que tomar bastante líquido, né? Que é pra gente estar se protegendo, proteger bem as crianças e principalmente estar perto do corpo de bombeiro, né? Quando a gente vem à praia tem que estar sempre ali para, de repente, qualquer ajuda, corre para lá. Com o termômetro marcando quase 35 graus, muitas famílias acabam entrando na água e se refrescando. Mas nem tudo é festa e a preocupação faz parte do dia a dia de quem tem filhos. A atenção com a criançada precisa ser redobrada. João Vitor, de 11 anos, sabe muito bem disso e até se arrisca a dar umas dicas. Tomar cuidado para não ir muito para o fundo e se a maré for muito forte, a gente vem para perto do pai da gente. Com o início das férias, é importante ter alguns cuidados básicos com a saúde, principalmente com as crianças. E claro, nunca deixar de se hidratar, a água é fundamental. E como ninguém é de ferro, relaxar também é essencial. E olha só, para hoje a previsão é de chuva isolada em algumas áreas do estado. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus.
Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E agora a gente continua o Bom Dia Maranhão falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,7% aos 43.349 pontos. O dólar teve alta de 1,83% e vale R$ 3,94. O peso teve alta de 0,36% e vale 30 centavos. O euro teve alta de 0,6% e vale R$ 4,33. E a seguir, moradores temem alagamento na área próxima à barragem do Bacanga. Agora são 7h34. O Bom Dia Maranhão volta já. E o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior na primeira edição de 2016. As inscrições serão abertas no dia 11 de janeiro e vão até o dia 14. O candidato pode se inscrever no processo seletivo do SISU em até 2 opções de vaga e deve especificá-las em ordem de preferência em instituição de ensino superior, participante, local de oferta, curso e turno. E olha só, começa hoje as inscrições para o concurso público para o preenchimento de 20 vagas no cargo de procurador do município de São Luís. Podem participar graduados em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Os candidatos terão até o dia 5 de fevereiro, amanhã, para fazer a inscrição, que custa R$ 200. O salário inicial é de R$ 9.981,60. Todas as informações você pode acompanhar no portal idifusora.com. Problemas no abastecimento de água na ilha de São Luís são registrados constantemente. O atual cenário de crise hídrica e mudanças climáticas na cidade de São Luís foi constatado em um documento feito pelo Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. Para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre essa problemática, eu converso agora com o geólogo e também diretor do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, Agenor Jaguar. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. É um problema realmente antigo, a população toda reclama muito de falta de água. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente, falasse para a gente como é que está nesse momento essa problemática com relação ao abastecimento de água na capital, na região metropolitana de São Luís. Bom dia a todos. O nosso abastecimento continua precário, visto que dia a dia ocorre junto à mídia reclamações de bairros que estão à mercê de água, né? E isso já vem se arrastando há muito tempo. Nós, do Sindicato dos Engenheiros, juntamente com a SEMA, a Associação Brasileira de Água Subterrânea, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e as academias, a FIEMA, elaboramos um documento e encaminhamos esse documento ao governo, mostrando as diretrizes a serem tomadas para tentar minimizar e sequer resolver o problema de abastecimento de água, mormente aqui na ilha. Mas, pelo que eu vejo até agora, nenhuma das medidas foram acatadas. O que se vê é arrastando o problema diariamente e isso vem a se agravar dia a dia. O fato final é que até a reserva lá da represa já chegou a zero. Foi fechada agora a represa, né? Essas obras paradas também é uma problemática, é um problema também, é por conta disso que grande parte da população de São Luís padece da falta de abastecimento? É claro que é um problema, porque isso é um conjunto de obras que tem que ser realizado para se resolver o problema, pelo menos tentar resolver ou minimizar esse problema que é seríssimo, seríssimo. Você vê que muita gente atribui o problema de água, da escassez hídrica de São Luís, como se fosse apenas a falta de chuva. Não é somente a falta de chuva. É preciso determinação política para que se resolva o problema. A chuva por si só não resolve. É evidentemente que ela contribui
para resolver o problema, mas não resolve. Nós estamos vendo o caso de São Paulo, da região sudeste, que tem sofrido alagamentos e alagamentos, mas mesmo assim as reservas, as represas continuam, né, no limite zero, muitas vezes no negativo ainda, correto? Não é só a chuva que vai resolver o nosso problema, é preciso que haja também uma participação muito maior de determinações políticas. É necessário que o governo convoque a população para dialogar, tanto a população civil como a população científica, acadêmica, para tentar resolver e compartilhar com esse problema. Isso não tem acontecido. É preciso ouvir o povo. E você falou da questão da chuva, né? Nós já estamos no período chuvoso, a gente percebe que as chuvas ainda não estão intensas. Essa problemática, esse processo da crise hídrica, então, ele pode se agravar ainda mais? Só tende a se agravar. Isso nós estamos vendo desde do ano passado, aliás, do ano atrasado para cá, que já estamos em 2016, esse problema se arrasta. Tá? Se arrasta cada vez mais. Nós temos uma precipitação acima de 1.000 milímetros anuais. Veja bem, mas essa precipitação seria suficiente para resolver o nosso problema. O problema é que essa precipitação, ela escoa, é como se saísse pelo ralo. Ela não é aproveitada. Nós não temos meios físicos para aproveitar essa precipitação. Esse é que é o nosso problema. E aí a gente conversava ainda há pouco, né? Desde de setembro do ano passado, algumas reportagens, inclusive a TV Difusora também fez, algumas contenções estavam sendo feitas para tentar minimizar todo esse problema lá na barragem do Bacanga. Essa contenção, ela foi suficiente para... ou ela ainda é suficiente? Ela minimiza. Olha, as pedras que eu me refiro são essas. Ela fez feito um enrocamento de pedras, ela minimiza o problema, mas ela não resolve. O que vai resolver mesmo é a construção e a colocação de comportas, que somente com as comportas que se pode realmente determinar o quanto de fluxo de água é necessário se conter ou se deixar passar. Só isso vai resolver. As autoridades, inclusive, tentam tranquilizar a população que mora em torno ali da área Itaquibacanga, de que tudo está tranquilo, eles não devem temer. Não é bem assim, Não, nem tudo está tranquilo. Não se pode tranquilizar uma população com um serviço desse que está sendo apenas arremediado. Isso é um paliativo. A necessidade de serviço muito mais eficaz para que tenha-se a solução do problema. E aí a gente mostrou nas imagens essas casas, né, ao longo da barragem do Bacanga. Elas sim podem ser prejudicadas com uma possibilidade, inclusive, de alagamento? Pode sim, por que não? Elas estão ali justamente para quando receber uma quantidade maior, ela realmente vai sofrer esse alagamento. Por isso urge que se resolva o problema de forma definitiva. Há necessidade de estudos mais adequados para que se possa resolver o problema. Nós vemos aqui no Maranhão uma inversão de valores de um modo geral. Eu vi uma vez uma reportagem aqui no Maranhão a respeito dessa barragem. Vejo pessoas sendo entrevistadas, técnicos renomados sendo entrevistados para a solução do problema, mas técnicos de outras áreas, que não tem nada a ver, não tem conhecimento físico nem acadêmico. Não tem propriedade para falar sobre isso. Então, é necessário, não é porque seja uma pessoa notória em outras áreas que tem que resolver o problema, não. É preciso chamar especialista para que se resolva o problema. Sim. Isso ocorre muito aqui no Maranhão. E aí a gente também fala dessa questão da operação conjunta. É algo urgente, né? É algo que tem que ser feito com uma pressa muito grande. E às vezes a gente percebe que não tem a gente não vê uma mobilização tão grande. Só mesmo quando começa essa questão do período chuvoso, as pessoas estão mais propensas, as casas ali podem ser alagadas a qualquer momento, a população fica inclusive reivindicando de outras formas. E aí eu lhe pergunto, senhor, como um estudioso nessa área, o
que deveria ser feito de maneira emergente mesmo? A gente colocou a informação das pedras que já foram colocadas para a contenção, mas que talvez não resolveu 100% todo o problema. O que deveria ser feito, hein, para tentar resolver toda essa situação ali na área da barragem do Bacanga? Como acabamos de falar, essa solução do enrocamento é uma medida paliativa. Sim, sim. É necessário que se faça um serviço definitivo. É necessário que se construa as comportas, construa e coloque as comportas. E que haja manutenção também, não é só por fazer. Comporta existiu, mas como não existia a manutenção, as comportas se foram. É necessário que esses equipamentos, além de serem executados, colocados, também sejam mantidos. Haja um trabalho de manutenção, principalmente quando se trabalha com águas, realmente águas salgadas, né, que perturba por demais, ela corrói os equipamentos, principalmente a parte mecânica, e é necessário daí uma manutenção mais a miúde para que a população esteja mais segura. Mais efetiva, de fato, não basta, a gente já entendeu sim, não basta só fazer a comporta, gastar tanto, né, milhões ali naquela estrutura, se não houver uma manutenção, ou até mesmo uma manutenção preventiva, não é isso? Correto. É como você acaba de dizer, não basta só a boa vontade, é preciso conhecimento também a serem aplicados. A gente espera que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Eu conversei aqui com a Agenor Jaguar, geólogo. Agenor, muito obrigado pelos esclarecimentos e como eu já falei ainda há pouco, isso é prioridade, né? Uma das grandes prioridades é toda essa manutenção e todo esse processo ali que envolve a barragem do Bacanga, porque há muito tempo que os moradores estão clamando por melhorias ali naquela área. Obrigada mais uma vez. Pois não. É isso. Água, quando se fala de água, o nome já diz. Olha, a água, ela inicia pela primeira letra do alfabeto. A água é prioridade em tudo, é prioridade na vida. Nós nascemos dentro d'água. Nós somos praticamente água, nós somos 75% de água. Sim. Não podemos viver sem água. Isso é uma coisa que tem que ser levado a sério. E a população também é corresponsável pelo assunto, porque ela precisa exigir dos seus funcionários, dos governantes, que são, na realidade, funcionários da população, sim, esse direito, o direito à água, esse acesso à água boa e de qualidade. É isso mesmo. Obrigada, viu? Feliz ano novo para você. Bom dia. Bom dia. E olha só, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conferir os problemas de infraestrutura que afetam os moradores do Baixão do São Cristóvão e outros que prejudicam motoristas que trafegam pela MA 202. São 7h49. A gente volta já. E olha só, a gente começa a semana também mostrando os problemas de infraestrutura no Baixão do São Cristóvão. No local não tem pavimentação nem iluminação e a ponte que liga o bairro foi construída pelos próprios moradores. Atravessar uma ponte nunca foi tão difícil como essa aqui no bairro Baixão do São Cristóvão. Quem precisa passar por ela diariamente reclama da falta de atenção do poder público para a área. Quando a enxurrada vem com muita água, a gente fica com medo da gente cair. Já caiu criança aqui, já. É arriscado, já ajeitamos, porque uma menina caiu aqui dentro da lama, uma menina do colégio. Caiu dentro da lama, é arriscado, aí nós ajeitamos, o rapaz ali ajeitou tudinho, e aí teve que cortar de novo aí, ó. Como é que tá aí, ó. Os problemas no bairro são muitos. Asfalto aqui nunca existiu. São várias ruas que cortam a comunidade e nenhuma delas há infraestrutura. Durante o verão, a poeira invade as residências e no inverno, um verdadeiro lamaçal é formado nas ruas. Lama, poeira, asfalto que é bom nunca, somente asfalto. E o poder público não toma nenhuma providência sobre isso. As crianças estudam aqui, meus filhos andam no colo, aqui eu tenho que trazer meus filhos no colo para ir para o colégio, porque aqui o carro não entra aqui, é tudo cheio d'água. As casas aqui entram tudo cheio de água. Um dos principais problemas aqui do bairro Baixão do São Cristóvão são as 5 ruas sem infraestrutura alguma. Mas outro problema que também afeta a comunidade é o córrego,
que há risco de contaminação da dengue e preocupa a todos os moradores. Sem ponte, sem asfalto e, acreditem, sem iluminação pública também. À noite a situação piora. Ações criminosas são registradas facilmente. O descaso é grande. Segundo os moradores, já pediram várias vezes a visita da prefeitura no bairro, mas nunca foram atendidos. Todo tempo vendo esse problema. Quando chove, dá aquela inundação. Queria pedir para o prefeito olhar por nós, porque essa avenida aqui, essa rua aqui, é onde passa as crianças para os colégios, a igreja. Então nós já estamos pensando isso, porque por lá não dá para passar, que é estreito, os ônibus podem matar as pessoas, né? Prefeito, olha por nós, mande uma ponte para nós aqui, por favor. O apelo aí da população. E olha só, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que está realizando intervenções para a melhoria da infraestrutura urbana na área do São Cristóvão, que abrange ainda a área do Tirirical e Jardim São Cristóvão. Isso é desde o mês de agosto de 2015. Segundo a Prefeitura, já foram executados serviços na região, como implantação de calçamento e também a construção de ponte no Baixão e melhoria da iluminação pública, entre outros. A CEMOSP informa que vai enviar uma equipe técnica à localidade para avaliar as necessidades de melhoria da infraestrutura do bairro para a resolução dos problemas. Passar pela MA 202 também está cada vez mais complicado. A via está tomada pelos buracos que dificultam a vida dos motoristas. É preciso redobrar a atenção para evitar acidentes. Diante de tantas crateras, os motoristas são obrigados a passarem bem devagar para não danificar os veículos. Quem trafega pelo local reclama que os problemas da MA 202 já existem há anos e nunca foram resolvidos. E ninguém toma providência, a gente já teve várias reclamações, já os jornais já vieram aqui, mas não adianta em nada, porque eles não fazem um serviço que presta isso aqui. Isso aqui eles vêm, botam um pouquinho de asfalto dentro d'água, quando dá à tarde está pior ainda. Este motorista quase ficou preso em uma vala. O sentimento é de revolta. Esse problema aqui da estrada da MA 202, que interliga Passo do Lumiar a São Luís, ele perdura mais ou menos já há 20 anos. E ainda não tivemos nenhum governador que tenha competência para resolver esse problema. Eu digo isso porque eu sou morador daqui e vivencio todos os dias esse problema. Semana passada mesmo, uma colega minha, ao transitar por aqui, caiu com uma motocicleta e quebrou a perna, teve a perna. Responsabilidade de quem? Hoje, responsabilidade do senhor Flávio Dino, que tem que tomar uma providência. Luiz, que tem um lava-jato bem em frente à buraqueira, diz que está sendo prejudicado. Os clientes já não encostam mais. É prejuízo, o governador não toma uma providência, isso aqui é uma MA, isso aqui é gerar para ele ter vergonha e mandar fazer esse serviço. Que está todos nós aqui prejudicados, todos os comerciantes aqui da rua. Com o período chuvoso, os moradores temem que a situação piore e que isso possa resultar em mais acidentes. Que mandou o seu secretário aqui, há um ano atrás, o seu Márcio Gerri, resolver esse problema. E ele disse que ele estava fazendo uma medida paliativa para resolver o problema. Aí, Márcio Gerri, essa tua medida paliativa aí funcionou de alguma coisa? Você discutiu comigo dizendo que paliativamente estava resolvendo um problema. E o problema continua. O que você vai fazer agora? Um absurdo essa situação, hein? E olha só, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, que é a responsável pela conservação da MA 202, a nossa produção entrou em contato com essa secretaria, mas até agora ninguém respondeu. E agora a gente muda um pouco de assunto e fala sobre futebol. É isso mesmo. O Sampaio estreou ontem à tarde a Copa São Paulo de Futebol Júniors, jogando contra o Palmeiras. Grande parte da partida, o Sampaio levou a melhor e estava vencendo por 2-0, mas infelizmente cedeu ao empate e a partida foi finalizada 2 para o Sampaio Correia e 2 para o time do Palmeiras. E ainda falando também de futebol, hoje o Sampaio Correia apresenta às 3h30 da tarde no CT José Carlos Macieira o novo elenco do time para a temporada 2016, com novas contratações, informações importantes e toda a cobertura, é claro,
pela TV Difusora. Lembrando, só repetindo o horário, às 3h30 da tarde, no CT José Carlos Macieira. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você pode conferir em nosso portal idifusora.com, assim como as reportagens da edição de hoje e também a entrevista, onde a gente falou sobre a barragem do Bacanga e também sobre a precariedade no abastecimento de água na capital e também em toda a região metropolitana de São Luís. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.